Adaptações de livros de contos para o cinema. Hoje eu continuo falando sobre esse assunto e o filme em questão é Estômago, de 2007. Daqui a pouco tem até o Estômago 2 estreando nos cinemas, mas hoje vamos falar do conto que deu origem ao filme, falar dessas características e discutir um pouquinho isso. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, tem as redes sociais, os conteúdos são sempre diferentes e eu acho que vocês vão gostar. Vamos ao Estômago. Estômago é um filmaço nacional que eu imagino que vocês já assistiram. Se não, é uma oportunidade de assistir esse filme que é de 2007, como eu disse, e a nota dele no IMDb é 7.8, nota muito merecida. O filme vem de um conto, eu não sabia disso, o conto do Lusa Silvestre. O conto é Presos pelo Estômago, se não me engano, é um conto curtinho e muito fidedigno, muito bem representado nessa tradução para o cinema. Então eu diria que é uma adaptação direta, ou seja, não houve uma transformação, não se mudou o ambiente, nada disso. O conto do Lusa Silvestre, que aliás entrou como um dos roteiristas, a gente tem no filme a direção do Marco Jorge, que também entra como roteirista, o próprio Lusa Silvestre, fazendo parte da equipe de roteiristas, e o Fabrício Donato. Então os três, o que eles fizeram? Pegaram o conto do Lusa, que já estava muito interessante, ele é um conto muito divertido, ele é curtinho e está muito bem representado no filme. Então eles pegaram exatamente algumas frases usadas no roteiro e transpuseram para o filme. O que vai acontecer aí nessa adaptação direta é que houve a necessidade de se acrescentar personagens e de se acrescentar cenas. Ou seja, conta a história do Raimundo Nonato, o filme. Já você de cara vê, na verdade eu vi que eles fazem no filme eles gostam de intercalar os tempos. Então você vai num tempo presente, conhecendo o que ele está vivendo na cadeia, que é o teor do conto, e você tem flashbacks do passado, quando ele chega em São Paulo. Então, Raimundo Nonato, ele nasce numa cidade que, se não me engano, chama Raimundo Nonato, que é um santo da cidade, e ele, como a mãe faleceu no parto, ele conseguiu sobreviver a esse parto. Claro que ele recebeu o nome do santo, que era muito típico da região. E ele vem do Nordeste para São Paulo para tentar a vida, para melhorar de vida, já que a vida estava complicada. E essa, para mim, é o objetivo principal dele. Consciente, eu quero melhorar de vida, eu quero sobreviver. Então ele vem para São Paulo, assim, com uma mão na frente e outra atrás, com uma malinha de couro, e vai perambular pelo centro da cidade em busca de sei lá o quê. Eu acho que ele não tem nem ideia do que ele está buscando, ele vai simplesmente perambulando até que para com fome num bar, desses bem pé sujo mesmo, e ali ele acaba ficando super explorado, porque o cara percebe, ele não tem nem dinheiro para pagar as 2 coxinhas que ele comeu, então ele tem que trabalhar em troca de pagar essas coxinhas e para ter um lugar para dormir. E assim ele começa a história dele. Só que no filme, no próprio conto, a gente tem essa passagem dele, né, o nascimento dele, a ideia de vir para São Paulo, e ele cometeu um crime e ir para a cadeia, acontecendo muito rapidamente. Você sabe mais detalhes do nascimento, mas, se não me engano, esse momento que ele chega aqui em São Paulo e faz alguma coisa errada, ele faz numa frase isso. Comete um delito e pá, vai para a cadeia.
E aí, ele tem a maior parte do conto, a narrativa de como é a vida e a hierarquia ali numa cela dessa penitenciária. Então, ele tem um beliche, e você ter um lugar no beliche, mas quanto mais alto, melhor, é sinal de poder. Ele que tá chegando, ele deita no chão do lado da latrina. Ele faz até um comentário que se fosse até uma latrina tava bom, mas era um buraco no chão, algo assim. Então ele chega nessa cela no pior lugar possível e o objetivo dele é subir na vida, conseguir um lugar mais decente ali dentro da cela dele. Quando ele chega em São Paulo, e aí os roteiristas desenvolvem essa parte da história que não está no conto. Então vamos criar essa situação para ele aqui em São Paulo, que é essa chegada nesse bar pé sujo, ele sendo explorado e tal, só que ele leva jeito para cozinhar. Então o cara ensina ele fazer coxinha e pastel, e a coxinha dele é maravilhosa. Então aquele bar pé sujo, de repente, já tá bombando de gente querendo comer a tal da coxinha. E aí começam a aparecer esses personagens que não estão no conto. No conto ele é bem restrito nesse aspecto e precisa então dessa elasticidade de se criar mais personagens e mais cenas. No conto você também fica sabendo que ele cometeu um crime, óbvio, para estar na cadeia, mas é alguma coisa tranquila, porque ele pegou 2 anos de cadeia, enquanto os demais que estão na cela com ele estão numa cela bem privilegiada. Tipo, o chefe da cadeia tá ali com ele, o piloto da cadeia tá ali. E então eles têm uma cela que tem tipo umas 10, 15 pessoas, enquanto nas demais tem 50 caras dormindo empilhados no chão. Então ali é um pouquinho melhor. E esses caras com que ele divide a cela tem séculos para cumprir. Ele exagera bastante no conto, mas é claro, ele tem 2 aninhos para pagar ali preso, ele tá tranquilo em relação a isso, e os demais vão ficar muito tempo presos. Aí a gente vai conhecer no filme a vida dele em São Paulo até o momento que ele comete o crime. E aí isso também muda um pouquinho. Esses 2 anos aí não vão ser 2 anos, não. Ele vai cometer um crime mais forte. E aqui acho que eu não vou dar spoiler, não vem ao caso. Mas qual seria, então, o objetivo inconsciente dele? Para mim, ele tem, de forma consciente, essa necessidade de sobrevivência. E uma vontade grande de subir na vida. Mais ou menos isso. Mas de forma mais inconsciente, ele é muito ambicioso mesmo. Ele tem esse monstrinho dentro dele, ele tem um Macbeth dentro dele, de ambição, e isso vai se revelando à medida que a história se desenrola. Então, tem esse aspecto. E a essência do conto, não só a essência, o conto foi muito aproveitado no filme, muito. Então, por isso é uma adaptação direta. E a essência foi absolutamente preservada. Apesar de no conto tá mais sutil essa ambição dele, essa vontade de vencer na vida. Então, essa essência, que é mostrar a luta de uma pessoa desfavorecida, de uma pessoa que vem do Nordeste e chega aqui na grande cidade e não tem absolutamente nada. Essa luta e a vontade de sobreviver a isso. E mais, de conseguir se estabelecer na sociedade aqui em São Paulo, é a essência do filme e foi absolutamente preservada. Nesse filme a gente tem um elenco maravilhoso. Quem faz o papel de Nonato é o João Miguel, que é um ator de mão cheia, e ele contracena com a Fabiola Nascimento. E pasmem, se vocês assistirem o filme, ou se já assistiram, ela tá fantástica no papel de uma prostituta.
E é demais, e esse é o filme de estreia dela como atriz em filme, ela que faz muitas novelas, teatro, foi a primeira experiência num filme e não dá para dizer isso, ela tá simplesmente fantástica. Quem também tá no elenco é o Babu Santana, ele é o piloto da cadeia, ele que tá lá no alto da beliche, porque ele é o mais poderoso, ele que controla a cadeia, segundo o conto e segundo o filme. Ele é o tal ali. E, gente, é muito interessante o filme. Se vocês não assistiram, 7.8 no IMDb, tem que assistir. Ele é classificado como comédia porque o texto é bem divertido, é bem engraçado, brincando com a gastronomia e uma cadeia. Usando a gastronomia para galgar esses degraus que ele tanto quer subir. Então, tem uma parte divertida nessa história, mas tem drama e é policial, vai acabar numa cadeia. Então, é claro, tem um crime acontecendo, um crime bastante grave. O que mais que a gente pode falar disso? É uma coprodução Brasil-Itália. É um acordo que o Brasil tem com a Itália, que nunca foi muito aproveitado, se não me engano, mas nessa produção foi possível. E eu acho importante falar isso, porque no Estômago 2, o lance é meio italiano, porque aparece lá no presídio um mafioso italiano, se não me engano, que é vivido pelo Vincent Riotta, que é um ator que eu gosto muito. Eu não sabia que ele é inglês, mas ele é um inglês de origem italiana, eu conheço dos filmes italianos, ele joga em todos os times. Ele faz filme italiano, ele faz filme em língua inglesa, ele faz o que for necessário. É um ator que tem um currículo extenso, eu gosto muito dele. E ele tá nessa produção, tem outros atores italianos, assim como brasileiros também. Então é bem interessante, tá? Eu acho que para estrear nos cinemas Estômago 2, e eu fiquei super curiosa para assistir. Mas aqui o foco é o Estômago 1, o de 2007. Como eu já disse, não foi uma transformação, foi uma adaptação direta. O conto foi super bem utilizado nessa transcrição para o cinema, tanto é que o próprio autor do conto também faz parte da equipe de roteiristas. Então é um filme imperdível que, se eu fosse você, eu assistia. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.